Meus queridos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a este vídeo, seja muito bem-vindo ao canal. E desde já eu quero te fazer um pedido, curta, comenta, compartilha esse vídeo para que ele possa chegar a outras pessoas que necessitam ouvir. Hoje eu quero refletir com você nos Salmos de número 27, um salmo conhecido, porém pouco comentado, pouco pronunciado. E hoje eu quero refletir com você nesses salmos. E ele começa nos dizendo da seguinte maneira: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração nem temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Nós vemos Davi se expressando nesse salmo, orando ao Senhor, expressando a sua confiança no Senhor. Nós vemos Davi falando que em todos os dias de sua vida, o seu desejo é morar, habitar, estar na casa do Senhor. Nós vemos Davi contemplando a grandiosidade do Senhor Deus na sua vida. Mas por que, irmão Diogo, a grandiosidade de Deus? Você pode ver no verso de número 2, aonde Davi ele diz da seguinte maneira: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, Davi ele diz, tropeçaram e caíram. Ele contempla a grandiosidade de Deus em sua vida, porque quando seus inimigos tentaram se levantar contra ele, certamente eles caíram por terra, porque o Senhor era na vida de Davi. Nós vemos Davi elevando ao Senhor uma oração de confiança, expressando em suas palavras a confiança a qual ele tinha em Deus, porque o Senhor lhe ajudava, lhe protegia, lhe guiava, lhe sustentava. Mas como assim? No verso 1, Davi ele diz, o Senhor é a minha luz. Quando Davi ele diz, o Senhor é a minha luz, ele estava dizendo, o Senhor é quem me orienta, o Senhor é quem me conduz, o Senhor é que clareia os meus caminhos. Davi ele estava dizendo, olha, meus caminhos neste mundo podem até ser escuros, mas na tua presença a tua luz ilumina. Davi ele estava dizendo da seguinte maneira, o Senhor é a minha luz. Quando Davi ele disse que o Senhor era a sua luz, Davi ele estava dizendo, o Senhor é a minha orientação. O Senhor é que conduz os meus caminhos. Tanto que nós vemos que todas as vezes que Davi ele ia para uma guerra, Davi ele consultava antes ao Senhor se ele poderia ou não ir nesta guerra, se ele iria ou não ter êxito nessa guerra. Davi ele sempre consultava ao Senhor e o Senhor sempre guiava os caminhos de Davi. Davi cometeu erro? Sim, cometeu um erro, mas por conta de não estar onde Deus queria que ele estivesse. Mas nesse salmo em especial, Davi ele fala, o Senhor é a minha luz. O Senhor é quem nos orienta. O Senhor é que nos conduz. Às vezes, em certas decisões que nós tomamos e lá na frente nós nos arrependemos ou acaba sendo frustrado, é por conta da direção de Deus que nós não pedimos. É por conta da iluminação de Deus que nós não pedimos. Nós não pedimos e não damos liberdade ao Senhor de iluminar o nosso caminho. E por muitas das vezes, nosso caminhar, o nosso trajeto acaba sendo frustrado por conta de decisões que tomamos sem pedir a direção de Deus, sem pedir a ajuda de Deus. E Davi, ele estava elevando
em suas palavras, em forma de oração, o Senhor é, não era. Davi estava dizendo, o Senhor é a minha luz. É algo que ainda continuará sendo. E Davi ainda diz mais, e minha salvação. Davi, ele estava expressando o refrigério no Senhor que ele tinha. Davi, ele estava dizendo, apesar de todas as dificuldades e problemas, que circunstância que passo neste momento, sendo perseguido até por Saul, mas o Senhor é a minha salvação. O Senhor é que me salva dos meus inimigos, é o Senhor que me protege, é o Senhor que me esconde. Por isso, certamente que nós vemos ao longo dos Salmos, Davi elevando e expressando a sua gratidão a Deus. Davi, no meio do deserto, ele dizia, a minha alma é como este deserto, essa terra seca, sem valor, sem nada, sem a presença do Senhor. Davi, ele diz no Salmo 42, assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. Davi, ele estava ansiando pela presença do Senhor. Davi, ele almejava pela presença do Senhor em sua vida. E Davi sabia que sem a presença do Senhor, ele não conseguiria fazer nada. E Davi, ele expressa no primeiro verso do Salmo 27, que o Senhor é a sua luz, aquele que dirige o seu caminho. O Senhor é a sua salvação, aquele que te protege de todas as dificuldades e problemas. E Davi ainda fala, a quem eu temerei? Se o Senhor é a minha luz, que guia, que dirige os meus caminhos. Se o Senhor é a minha salvação, aquele que me livra de todo perigo, de todo mal. De quem eu temerei? De quem eu vou ter medo? Ou do que eu vou ter medo? Davi, ele estava deixando e trazendo um refrigério para ele mesmo e dizendo, não temerei, porque eu tenho um Deus que me guia, que me conduz e que me protege. No primeiro verso desse salmo, é uma riqueza de palavras em forma de oração que Davi estava dirigindo a Deus. Davi, ele estava dizendo, o Senhor é a força da minha vida. Davi, ele não tinha forças humanas para lutar contra os seus inimigos, mas ele tinha a força divina para lutar contra os seus próprios desejos, porque ele sabia que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos ao Senhor, é a força de Deus que se reveste em nós. Davi, ele estava se manifestando em forma de oração, essa confiança a qual ele tinha no Senhor. Porque apesar de toda a perseguição a qual ele estava tendo naqueles dias, ele estava proclamando, ele estava elevando ao Senhor a sua adoração em forma de oração, dizendo, eu confio no Senhor, porque Ele é a minha orientação, é o meu guia, é aquele que me protege, é aquele que me dá força. Davi, dentro do verso 1, ele traz essa grande, belíssima riqueza a nós. E ele diz, de quem me recearei? De quem eu vou ter receio? De ninguém, porque o Senhor é a minha força. Davi, no verso 2, ele diz, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. Davi, ele demonstra a salvação de Deus, o cuidado de Deus para com ele. No verso 1, Davi, ele fala, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, aquele que me protege. No verso 2 ele diz, os meus adversários, os meus inimigos tentaram contra mim para comerem as minhas carnes, mas eles tropeçaram e caíram. No verso 1, Davi, ele fala que o Senhor é a sua salvação, aquele que o protege. No verso 2, Davi, ele demonstra que o Senhor realmente é o salvador dele, e realmente protege ele. Por quê? Porque Davi, ele fala no 1, o Senhor é minha salvação. No verso 2 fala, os meus inimigos se levantaram contra mim, mas eles tropeçaram e caíram. O Senhor é a salvação. No verso 3, Davi, ele fala, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Por quê? Porque o Senhor é a sua salvação. No verso 1, Davi demonstra que Deus, ele é todas as características. No verso 1, Davi, ele mostra todos os cuidados de Deus para com ele. Nos outros versos, ele mostra a sua confiança em Deus,
Porque no verso 2, ele mostra que o Senhor já agiu por ele. No verso 3, ele expressa a sua confiança no Senhor. No verso 4, Davi, ele faz um pedido e diz que quer morar na casa do Senhor todos os dias de sua vida, para contemplar a formosura do Senhor, para contemplar o seu templo. Veja o tamanho da confiança a qual Davi tinha no Senhor. No verso 1, Davi ele mostra que o Senhor é a luz, que o Senhor é a salvação, que o Senhor é a sua força. No verso 2, Davi mostra que o Senhor livrou ele de seus inimigos. No verso 3, ele mostra a sua confiança no Senhor. No verso 4, ele almeja morar na casa do Senhor todos os dias. Qual está sendo a sua confiança no Senhor? Como você está lidando com sua vida nessa terra? Você está confiando no Senhor apenas por algum tempo ou você está colocando Ele como prioridade da sua vida e tendo Ele como aquele que te fortalece, aquele que te salva, aquele que te guia? Nós sempre devemos colocar o Senhor como prioridade de nossa vida. No verso 14 ele diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor, confia no Senhor, pois Ele é a tua luz, a luz que ilumina a sua vida. Ele é aquele que te traz a salvação. Faça como Davi no Salmo 42. Almeje a presença do Senhor. Faça como Davi: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Faça como Davi no Salmo 23, que me falte tudo menos a presença do Senhor. Reflita nessa mensagem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.